Arthur, primeiramente queria falar que é uma honra estar com você aqui. É muito linda a sua trajetória, é muito inspiradora. Eu escuto falar muito sobre você desde que eu entrei na escola armênia. E, e aí sempre quando perguntavam, você faz teatro e tudo mais, conversa com o Arthur. Então, enfim, é uma honra estar aqui com você. E, e o pessoal lá te adora, e é isso, assim. Acho que quando eu trabalhava na escola armênia como aluno, como professor, nem todos os alunos me adoravam porque eu era muito rígido. Recentemente, quando eu estava no México, eu fiquei na casa de uma minha aluna, da Nina Kerlakian. Aí eu perguntei, falei, Nina, eu fiz muitas maldades para você quando eu era professor na escola armênia. Ela falou, não, você foi muito fofo comigo. Então eu falei, graças a Deus. O pessoal lá gosta muito de você. Minhas amigas, a Gabi, a Júlia, a Luísa, a Maraia, sempre quando tem uma oportunidade de falar e de comentar, elas comentam, assim. Fico Então você é uma feliz. pessoa que eu já nunca, tipo, te conheci pessoalmente, mas já sei da sua história, assim, há bom tempo. Há Fico bom tempo. feliz. E, Obrigado. bom, com as perguntas, eu gostaria de saber, gostaria que você falasse um pouco sobre o livro, o Armênico. Eu acho que muitas pessoas aqui estão chegando meio que de paraquedas. É, Então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso e como surgiu essa iniciativa de querer escrever um livro. Na verdade, agora está na segunda edição. Às vezes a rede está ficando meio ruim, mas agora está ok. Mas enfim, vamos Tá. controlando. Agora está na segunda edição. O livro foi lançado em 2021, se não me engano, se 2021, pela editora The Books. Uhum. Depois o livro foi relançado, uma edição nova, com páginas novas, em 2022, pela outra editora, que chama Crystal Books. E como surgiu essa ideia? Porque, na verdade, é muito difícil escrever sobre mim, falar sobre mim. Eu escrevo para o meu grupo de teatro e tal, mas escrever sobre você tem que ter alguma coisa para oferecer. E nesse aspecto eu estava um pouco tímido, tá? Vai, escrever um livro autobiográfico sobre mim, tipo, quem eu sou. Mas assim, os meus amigos, isso foi mais iniciativa dos meus amigos. Eles insistiram muito para eu escrever esse livro porque tenho muitas e muitas histórias. O mais interessante que é choque cultural que de um armênio que assistia novelas brasileiras, imaginando que se chegar no Brasil vai uh, a vida no Brasil vai ser como novela, mas na verdade não foi assim. Sim. E, bom, choque cultural, tem muita história, tem muita geografia. Não é um livro didático, é sobre realização de sonho. Tem páginas tristes e tem muitas páginas de comédia. Eu recebo muitos directs, mensagens, até com agradecimento que as pessoas falam. A gente tem também um sonho que queríamos ter. Adoraríamos ter essa sua persistência. Se eu falar alguma palavra errada em português, me corrige. Então, seu livro é inspirador. Então, eu fico muito feliz com esse tipo de feedbacks. Mas a Incrível. iniciativa foi dos meus amigos, na verdade. Uhum. Não, incrível isso, incrível. Ser uma inspiração deve ser muito gratificante, né? Você receber esses feedbacks e você saber que você é uma inspiração, assim, para as pessoas de seguirem a inquietação delas, assim, né? E Merci. o que a gente pode esperar nessa segunda edição que não tem na primeira? São novas histórias? O que muda aí? Tem mudanças na tipografia, ou seja, no material. As páginas são diferentes, a cor da página é diferente, a diagramação é diferente. E tem páginas bônus das pessoas que cruzaram, os nossos caminhos cruzaram em algum momento. Tem relatório deles no livro. De brasileiros, de armênios, de russos. Ah, e aqui o livro, eu só vou mostrar aqui a capa, o armênico, e também só para explicar por que armênico.
Quando lancei a capa nas minhas redes sociais, as pessoas falaram, Arthur, mas a editora está ciente que essa palavra armênico é uma palavra errada, não está no dicionário do Aurélio. Eu falava assim, gente, porque eu coloquei esse nome propositalmente errado, porque quando alguns brasileiros, tipo, você é da Armênia, então você é armeniano, você é da Armênia, então você é armeno, você é da É, Armênia, então você é armênico. Eu gostei a versão armênico e defini esse substantivo como para representar a minha nacionalidade, assim. Mas é uma palavra errada que não existe, mas agora existe. armeno eu já ouvi muito. Já falei, é a armena que fala? Nossa, mas muito interessante, assim. É outra história aí. O título já carrega uma história, então, né? Sim, E, sim. Uhum. e dentro disso, assim, quais foram as suas, tipo, maiores dificuldades quando você chegou no Brasil? Porque é bem diferente, né, a cultura. Você se sentiu muito bem recepcionado ou você teve muita dificuldade no começo? Como que foi isso? Olha, Brasil é maravilhoso. No Brasil, todos são bem-vindos. Por isso, é um país multicultural, multiétnico, multi. Em nenhum momento eu senti um estrangeiro que eu falo português errado. Falava, agora eu falo um pouco melhor, eu acho. Mas as dificuldades, sim, como qualquer vida de um imigrante, quando começa a sua vida, vai para um outro país, cultura é diferente, idioma é Uhum. diferente. Então, tudo isso meio que repercutiu, me corrige se eu estou falando errado a palavra, então Tá certinho, influenciou tá em certo. mim. Por exemplo, no livro tem muitas histórias engraçadas que na hora quando estavam acontecendo não eram engraçadas para mim, mas depois eles viraram engraçadas pela questão de português, Uhum. porque é um idioma muito diferente de armênio, né? Alfabeto é diferente, tudo é diferente. Sim. Então, eu tive dias ruins, mas tive muitos dias de vitória. Então, o Brasil é um lugar onde eu realizei praticamente todos os sonhos que eu quis realizar aqui. Ah, que felicidade. E por que o Brasil, Arthur? Acho que saindo da Armênia você podia ir para outros lugares ali, talvez da Europa. Por que exatamente o Brasil? Olha, e a Europa é tão clichê, e É? Estados Unidos é tão clichê. Alguns países asiáticos são tão clichê. Brasil, porque desde que eu me lembro, desde que me contam meus pais, membros da minha família, eu falava desse país. Eu nasci na União Soviética, ou Sim. seja, é um lugar, num lugar que não existe mais. Eu nasci num país, num império que não existe mais, Uhum. certo? Certo. E na nossa cozinha tinha um mapa gigante. Eu desenhei tantos aviões no hemisfério sul inconscientemente que a Uhum. parte do Brasil ficou todo rabiscado com os aviões. E a minha primeira palavra que eu montei com os cubos de madeira, que eram umas coisas de criança, era Brasil. Que incrível. Então eu acho que eu tenho alguma outras vidas passadas nesse lugar, não sei. Com certeza. Nossa, é incrível saber disso, né? Como o seu instinto já te levava para cá, assim, de alguma forma, né? Sim. Incrível, assim, incrível. E como que é a questão artística, assim, na Armênia? As pessoas costumam frequentar o teatro? O trabalho do ator é valorizado? Como é muito difícil ser artista lá?
Olha, Rafael, o trabalho do ator é valorizado, só que as famílias, nenhuma família quer que seu filho ou sua filha se Seja torne ator. ator ou atriz. Aham. Então, assim, acho que estamos num horário ok para falar palavrões se precisar. Mas, por exemplo, se você é uma atriz, você é uma puta. Se Sim, você é um ator, você é um alcoólatra vagabundo. Tem esse conceito muito arcaico na Armênia e não apenas na Armênia, em exato. muitos outros lugares, talvez aqui no Brasil. Só que, comparando com a Armênia é mais tradicional, mais conservador. Então, eu trabalhei como ator profissionalmente desde os meus 16 anos no Teatro de Drama de Hovhannes Sabelyan, que fica na minha cidade, um teatro municipal, na Aham. cidade de Vanadzor, onde eu nasci. Antigamente essa cidade chamava Kirovaká, na época da União Soviética. Só que minha família fazia tudo, tudo, tudo para eu não me tornar ator. Tipo, Ah, eles não. sim. Quando eu terminei a escola, eles me colocaram numa escola técnica sobre agronomia. Eles Caramba! cada um tinha seu objetivo sobre mim, seu sonho sobre mim, e ninguém perguntava o meu próprio sonho, o que eu quero ser. Aham. Então, meu pai queria que eu me tornasse um inspetor rodoviário. Por que inspetor rodoviário? Porque esse povo, naquela época, ganhava muito dinheiro. Parava as pessoas, em vez de multar, pegava dinheiro e não multava. Meu tio queria que eu seja um pastor, não da igreja, pastor de gado, animais, tá? Nossa. Ah, Uhum. minha mãe queria que eu me tornasse presidente. Até eu lembro que ela me dava de presente um perfume muito fedido, mas se chamava presidente. E ela obrigava para eu usar esse perfume para eu me tornar presidente. Quem era mais assim, com compaixão comigo eram minhas irmãs. Então elas sabiam todos os meus segredos e tal. Foi uma batalha de conseguir trabalhar no teatro. Mas eu me formei no teatro aqui em São Paulo. Então meu esse sonho também foi realizado aqui no Brasil. É, nossa, que incrível isso, assim. Mas que bonito isso de você não desistir, né? É bem difícil, assim, esses comentários. Eu falo que eu sinto muito. Graças a Deus, meu pai e minha mãe, eles me apoiam muito, assim. Mas são comentários que são chatos, assim, né? Que vão desestimulando a gente. O bonito é que você acreditou em você e foi fundo, assim. É, você se formou onde, Arthur? Só uma Eu curiosidade me minha. formei, sim, eu me formei na Encena, fica na rua Bagé, lá na Vila Mariana, ou na Vila Mariana, sim. Uhum. Sei onde é, sei. Sim, eu me formei lá, tirei meu DRT lá, mas antes disso eu já trabalhava com publicidade, estava em algumas agências, mas eu precisava fazer teatro porque, assim, publicidade eu considero como um fast food. É um bom lugar para ganhar dinheiro. Mas o teatro é uma necessidade que eu e muitos dos meus colegas precisamos fazer. Inclusive, meu grupo de teatro criou-se, fundou-se com colegas da Encena. Ah, que E demais. existe desde 2011 esse meu grupo de teatro. Nossa, incrível isso. Incrível isso. É muito bonito essa união, né, que a gente cria no teatro. É, e voltando pro livro, você Sim, pode citar alguma parte? Ih, eu travei? Pera. Eu acho que eu travei aqui, hein? Voltou? Voltou. Foi o Arthur? Alguém posso saiu? citar, Pode eu prosseguir, tá tudo indo bem. vou Ah, é? improvisar Então tá. isso, não necessariamente com as palavras que estão escritas no livro, mas se eu vou falar uma coisa, como? Pronto, é. Eu acho que travou só pra mim aqui. Vocês estão me ouvindo Mas bem?
Desculpa, voltando. Tá. Arthur, Ok. você pode. Você está me ouvindo bem? Agora eu tô. A gente tinha dado Ok. uma travadinha, mas acho que foi pra mim aqui. Beleza. Você pode citar qual passagem do livro mais te marcou, assim? Que você escreveu ali, que mais te marcou na sua trajetória? Olha, eu acho que tem duas. O livro, como eu falei, é muito divertido, mas tem duas partes que foi difícil para mim escrever. Foram difíceis para mim escrever. E também quando eu, às vezes, releio, pego o livro para reler, eu passo essas partes. Primeira parte que era sobre terremoto, que aconteceu na Armênia em 1988 e o norte da Armênia ficou toda devastada e eu fiquei embaixo dos escombros, me tiraram de lá depois de 3, 4 horas, alguma coisa assim. Nossa! Isso Uhum. foi difícil escrever, relembrar. E recentemente também aconteceu o terremoto na Armênia, acho que eram Salem, é meu gato, perdão. Acho que eram 5 pontos ou alguma coisa assim. E quando eu soube, como se fosse todas aquelas cenas, aquelas sensações, eu, eu meio que revivi. E outra parte que é difícil, foi difícil para mim escrever e também eu não leio essa parte, é quando o meu cachorro morreu, Rafi. O resto é muito mais divertido. Por exemplo, tem situações. Eu morava, numa época eu morava no Brooklyn e tinha uma padaria e muitas coisas engraçadas aconteciam nessa padaria devido que eu não falava português direito, eles não entendiam o que eu estava falando. Então, uma vez, quando eu entrei nessa padaria para comprar pão, eu chamava pão de cacetinho, porque numa época eu morava numa república, num apartamento junto com um carioca. Então, meu português foi uma mescla de todos esses, como chamar, dialetos não, me ajuda com a palavra. Todos esses sotaques, né? Sotaques também, se e por exemplo eu chamava a mexerica eu chamava de bergamota porque eu ia junto com essa moça gaúcha e comprávamos bergamota, mas a mexerica. Quando a gente comprava pão francês, a gente comprava cacetinho. Então eu achava que pão francês seria cacetinho, correto? E uma vez eu fui Certo. nessa padaria e falei para a moça, para a vendedora, falei, moça, preciso comprar 10 cacetinhos. Primeiramente, ela não entendeu bem o número que eu falei. Ela falou 3, eu falei no 10, ela falou 6, eu falei no 10, 9, mais um. Ela falou, isso entendemos. Agora, o que é cacetinho? Ela foi perguntar para a gerente o que é cacetinho, aí descobriu o que é cacetinho, e ela embrulhou para mim 9 cacetinhos, ou seja, pão francês numa sacola e outro numa outra sacola, porque eu falei 9, mas... Mentira! Então, a partir daquele dia, eu não compro mais nada o que contém número 10, ou 9 ou 11, Entendi. porque fica toda essa confusão. E uma vez também, o que eu estou falando, isso está citado no livro, tá? Eu fui na mesma padaria para comprar pão sem glúten. Glúten. Glúteo. Glúteo? Eu fui, exatamente, eu fui e falei, era a mesma moça, falei, moça, preciso pão sem glúteo. Ela falou, aí não falei mais cacetinho, falei pão. E não falei pão, falei pau, porque eu tinha dificuldade com aquela. Glúteo, né? Exatamente. Então eu falei, preciso pau sem glúteo.
E ela entendeu o que que é pau, aí sem glúten também não entendeu, ela ficou procurando o que que seria pão sem glúten. Depois entendemos que pão sem glúten é pão sem glúten. Glúten. Pão sem glúten. Vou É, usar essa com as meus palavras amigos. parecidas, eu confundo. Nossa, mas cada história, Isso. vivendo e aprendendo. E, e querem saber da tatuagem que você tem aí, do seu cachorro, é isso? Pera, você tá me ouvindo, Arthur? Voltou. Pode prosseguir, que a gente está ouvindo você. É o Arthur que está com o lag. Tatuagens? Alô? Voltou. Eu voltei. Pronto. Tenho uma tatuagem nas costas, 20 e poucos anos, era bem jovem. Eu estava bêbado quando fiz essa tatuagem. Aí o tatuador começou a beber junto comigo e a gente não terminou essa tatuagem, ficou da maneira como ficou. E tem outra tatuagem aqui, posso até Ainda bem mostrar. que o tatuador não é brasileiro e você não falou um cacetinho ou um pão Exato. nas Ah, costas. É. E tem outra tatuagem no peito que é uma homenagem do Rafi, meu cachorro. incrível. Nossa, incrível. O tatuador devia ter feito no precinho, né? Pô, bebeu junto, não terminou a tatuagem. Sim, ele estava fazendo de graça, por isso acho que Ah, virou meio que na entendi. Irmandade. Não terminou. Exato. E te perguntaram também, a Nana perguntou, o que fez você querer seguir a carreira nas artes cênicas e o que te inspirou? Olha, assim, me inspiraram novelas brasileiras e novelas mexicanas, porque quando quebrou a União Soviética, começaram a entrar todas essas as novelas, os filmes de Ocidente. Então, a primeira novela que passou lá foi A Escrava Isaura, a primeira versão com Lucélia Santos, e um monte de outras novelas. Eu queria estar lá, queria estar dentro das novelas. E o que a gente fazia, eu juntei meus amigos do bairro, minha irmã, que tinha zero talento, mas ela sempre pretendia fazer protagonistas. Mas como ela era irmã mais velha, ela tinha que, então, fazer algum protagonista. E a gente ensinava no bairro algumas cenas das novelas brasileiras, só que em vez de falar português, a gente usava nomes dos personagens. Ou seja, para eu falar alguma coisa, eu falava, por exemplo, Alberto, Isabela, Marcelo, porque isso a gente sabia, né? Aí outra pessoa me respondia com os outros nomes, como se fosse a gente estar falando português. Então, acho que tudo isso, todo esse universo de novela brasileira inspirou para eu seguir essa carreira de ator. Incrível isso. O Emerson, tá? Emerson Vieira colocou aqui, ei, mande um alô pra mim. Emerson Vieira, de Natal. Eu tenho uma cidadania portuguesa, Rio Grande do Norte. Olá, Emerson. Um oi para todo o Natal, Rio Grande do Norte, especialmente para Emerson Vieira. Um lugar lindo, Natal, de praias É, lindas. eu não conheço Natal, eu conheço muito o Brasil, muitos estados, muitas cidades, mas do Nordeste e tal, conheço só Fortaleza. É muito Brasil é lindo. Eu acho o Brasil é encantador. Você vai para norte, parece um mundo. São Paulo é outro mundo. Então, parece muitos. Por isso eu amo o Brasil. Parece que são vários países em um só, né? É bem. Sim.
E, Arthur, a Marti, ela me contou que você fez uma peça sobre o genocídio armênio, é isso? Sim, essa peça foi a primeira peça do meu grupo de teatro. Naquela época, eu trabalhava ainda na escola armênia, no Externato José Bonifácio, e entre intervalos eu estava escrevendo. E, e quando a gente estava se formando na cena, eu mostrei para o meu colega, que agora é um dos meus melhores amigos, para o Márcio Alexandre. Falei, tenho isto, vou te passar para você ler. Aí ele leu, ele ficou surpreendido. Primeiramente, ele não sabia sobre genocídio. Isso acho um erro fatal das escolas e Sim, das com certeza. mídias, etc, etc. E mostramos essa peça para o nosso professor de TV. E assim que começou toda essa jornada da Arca, juntamos atrizes, todos profissionais, todos formados. A única coisa que a gente não tinha nome para o grupo. Eu queria muito que seja algum nome relacionado com a Armênia, porque se alguém perguntar, mas por que esse nome? Aí eu começo a fazer aquela minha lavagem cerebral, porque na Armênia, porque nos armênios, sabe? Uhum. E um dia eu entrei no Pão de Açúcar e estavam vendendo Damasco, escrito Damasco turco. Chamei o vendedor, falei, moço, está escrito errado. E naquela época eu não falava muito bem. Falei, está escrito errado. Não é Damasco turco, mas é Damasco turco, porque eles não têm, assim, aqui a gente não tem noção, só chamamos Damasco turco, mas origem, de Uhum. onde vem, né? A gente não fica pesquisando muitas vezes. Eu falei, isso não é Damasco turco. Damasco é uma fruta de origem armênia, até nome científico é Prunus armênico. E chama-se o gerente, eu preciso conversar com ele. Eu fiquei furioso. E Uhum. coitado do vendedor, tipo, não tá entendendo, tipo, o que esse gringo tá tentando explicar por quê. É apenas está escrito Damasco turco, tipo, qual o problema? Mas para mim era um problema. Exato. Aí eu chamei o gerente, eu expliquei, o gerente era uma pessoa muito equilibrada naquele momento, porque naquela situação não poderiam ser duas pessoas desequilibradas, porque eu estava desequilibrado, eu fiquei muito com raiva. E, enfim, expliquei quando saí do Pão de Açúcar, eu falei, gente, o grupo vai se chamar Arca. Aí quando alguém perguntar por que Arca, eu vou falar, porque a Arca de Noé parou na montanha Ararat, que fica na Armênia, essas coisas, e ficou Arca. Exato. E, uh, e sem a ajuda dos armênios, da comunidade, do CNA e principalmente do sem Gevorg Zatikian, essa peça não aconteceria, porque os armênios daqui, um com R$ 100, outro com 500, outros, se eu precisava sapato, o que tem armênio aqui? Loja de sapato. Chamavam, Arthur, loja está aqui, escolhe quantos você quer e o que você quiser. Se não tiver alguma coisa que você precisa e não tem, fala, a gente arranja. Então, foi um conjunto não apenas do grupo Arca, mas da comunidade. E gente ficou em cartaz de 3 a 4 anos, eu não me lembro. Em 2000, e viajamos muito com essa peça. Fomos para Jundiaí, fomos para o Santos. Estávamos na programação oficial do centenário do genocídio armênio. Nossa, que incrível. Apresentamos nos teatros lindos daqui do Brasil. Mas o mais emocionante, Rafael, que temos uma cena, todos são brasileiros no elenco, no grupo, na família. Temos uma cena que as viúvas, são 4 atrizes brasileiras, cantavam Dele Yaman, é uma música folclórica armênia, e cantavam tão lindamente, tão armenicamente, Uhum. que tipo eu ficava muito arrepiado. Então, 1900 foi uma jornada muito, muito bonita.
Nossa, caramba. Eu imagino assim. E para você, tipo, trazer esse assunto e ver as pessoas do seu grupo que são brasileiras topando isso, se interessando por isso, como que foi, assim? Foi uma sensação... Qual foi a sensação que você sentiu, assim? Olha, maioria, 99% não sabiam de que se tratava, o que é genocídio. E quando você não sabe, quando você tem que fazer construção de personagem, você não domina o assunto, o tema, você tem que fazer o quê? Tipo, muitos laboratórios. Então, Sim. quais eram laboratórios para os atores do meu grupo? Levar para a igreja armênia, levar para a estação armênia, assistir missa, levar para o memorial do genocídio, assistir filmes, documentários que tem de sobra, muitos. Então, assim que eles começaram a descobrir que essa atrocidade que aconteceu foi o primeiro genocídio do século XX, e eles ficaram horrorizados. Eles falavam que aqui nas escolas ninguém fala sobre isso, a gente só aprende sobre o Holocausto. Então, sobre o genocídio do armênio é um assunto que muitos brasileiros, infelizmente, não dominam. Mas Exato. o objetivo do espetáculo era, e sabe, foi um espetáculo de sucesso porque se um grupo independente que não tem renda do governo ou algum patrocinador fica em cartaz mais de uma temporada, então a peça está fazendo sucesso. E a gente tinha muitas filas para entrarem, como de armênios, tanto de brasileiros. Eu ficava ainda mais feliz quando tinha mais brasileiro do que armênio, porque o objetivo era levar esse tema, esse assunto para o público brasileiro. Mas quando Exato, é o que eu chegavam meus penso. primos para assistir a peça, eu ficava feliz. Uhum. Sim, mas é o que eu penso também, assim, esse assunto precisa urgentemente sair só da comunidade, né? Tem que, as pessoas precisam saber o que está acontecendo. E é muito triste isso que você falou, é muito importante, porque eu falo por mim, assim, antes, a minha avó sempre comentou sobre o genocídio, sobre de onde a gente veio comigo, mas eu nunca tive um embasamento tão denso sobre essa questão histórica da Armênia, sabe? E é isso que você Uhum. falou. Na escola a gente aprende de tudo, menos isso, enfim, inspirou o Holocausto, né? O genocídio da Armênia. Então, e algo que nem eu, que era armênia, tinha tanta noção sobre, né? Tive que estudar na escola armênia para aprender melhor. É muito triste isso. Eu espero que a gente esteja rumo a alguma mudança em relação a esse assunto, porque é algo que é necessário as pessoas saberem, né? Sim, porque é um crime contra a humanidade, o que talvez a Armênia, o país armênio não é tão significante ah, para o mundo, mas, gente, tipo, foram mais de 1,5 milhão de gente assassinado pelos turcos, então é um crime contra a humanidade. Então tem Exatamente. que ser castigado. E um crime, quando não está castigado, se repete, repete, repete. Olha o que fizeram com Síria, e com os outros lugares que estão fazendo e vão fazer. Espero que não vão. Mas Pois é. sabe o que é interessante, Rafaela? Quando eu era criança, meu pai me falava: se você vê turco numa calçada, muda sua calçada. Então, também eu acho que os pais não devem criar uma fobia nos seus filhos, tipo, contra os turcos, Sim. porque isso atrapalha. Isso me atrapalhou, na verdade, entendeu? Isso atrapalha a criança. Tem que deixar ele crescer para dar essa informação quando ele tiver já uma consciência de absorver esse tipo de informação. Porque até agora, onde eu vejo algum turco, eu me sinto incomodado, entendeu? Você fica meio reprimido, né? Sim, tipo, tem pessoas que falam, você não pode ser xenófobo.
Eu falo isso não é questão de ser xenófobo, tipo, essas pessoas mataram, aí falam, mas não foram essas pessoas, foram os antepassados deles. Exato. Aí o que é a questão? Ah, ok, foram antepassados, ok, beleza, mas nem eles reconhecem. Porque, como falava Hrant Dink, que também foi assassinado lá, ele tinha uma ideia muito interessante nesse assunto. Falava: nenhuma geração vai acreditar que os seus bisavós tiravam bebês não nascidos de ventre de uma mulher. Porque isso é um tipo de tão assim, atrocidade que se alguém me falar, você sabe que seu avô entrou na casa de família de fulano e queimou tudo, eu vou falar, vocês são loucos? Meu avô foi uma pessoa incrível, meu avô fez isso para mim, comprou isso para mim, deu amor. Então, infelizmente, essa geração mais meio que de agora pensa assim, eles não vão querer acreditar que os seus antepassados fizeram isso. Porque o que É. eles falam, isso aconteceu durante a guerra, então durante a guerra as pessoas infelizmente morrem. Isso que é a explicação deles. E eles acreditam. Você já viu o filme Ararat? Eu não lembro agora qual é o diretor. A Toma é Goiânia. E eles colocam, né, um ator turco assim para fazer e é o que ele fala, tipo, eu não acredito que isso tenha sido um genocídio, foi uma guerra entre os dois países e enfim, é meio, eles são meio, as pessoas ficam cegas em relação a isso, né? Não querem acreditar, porque dói, né? Na verdade dói, acreditar nisso dói. A gente quer acreditar que os nossos antepassados foram pessoas heróicas, enfim. Sim, sim, exatamente. Por exemplo, eu estava no Rio de Janeiro uns anos atrás. Minhas amigas armênias vieram visitar, eu levei para eles conhecerem o Corcovado. Era o último trem e tinha outros turistas. A gente ia pegar esse trem e tinham dois caras parados. Um parecia um holandês e outro, tipo, eu sinto, parecia, eu sinto. Eu falei pro meu amigo, pro Rodrigo, falei, Rodrigo, aquele cara é turco. Falou, aham. Tipo, não viaja, você tá no corpo. Agora você tá aqui, um armênio tá aqui, vai ter um turco. Eu falei, aquele cara é um turco. Esses dois meninos vieram conversar com as minhas amigas. O holandês começou a falar: ah, de onde vocês são? Eu não cheguei perto. Ah, de onde vocês são e tal. Eu falei: eu não. As minhas amigas falaram: ah, somos armênios, só que moramos em Moscou. Aí ele falou: ah, eu sou holandês. E esse, não lembro o nome dele, é da Turquia. Quando esse cara turco soube que as minhas amigas são armênias, ele se afastou e o holandês ficou conversando com as minhas amigas. Eu não Nossa. queria entrar na bonde para descer de lá, só que entrei porque era o último bonde. Todos estavam sentados juntos e eu só no começo do vagão e o turco no final do vagão. Então, é isso que eu estou falando, que os pais colocam essa fobia, porque nem todos os turcos são assassinos. Muitos turcos Exato, ajudaram naquela exato. época, muitas famílias, tipo, pegavam as crianças. ah, Tem, tipo, como na época do Holocausto, nem todos os alemães eram nazistas, nem Uhum. todos os turcos eram assassinos. Então, acho essa fobia que os pais criam nas crianças, isso está errado, isso pode atrapalhar muito. Sim, exatamente. Acho que a gente tem que ser trabalhado para que isso seja conversado e que a gente possa cada vez mais seguir para um mundo que cultive a paz, né? E que a gente tenha essa Isso noção causa histórica. trauma a ela, isso causa É, trauma na cabeça das pessoas. exato. E Arthur, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o livro de novo. Ok. Onde a gente pode achar o seu livro para comprar? Você pode, entrou pessoas novas aqui, você repetir a editora, acho que seria legal no site lá Olha, deles. o livro, por enquanto, o livro vocês, quem quiser pode comprar no site da editora Crystal Books, tá? O nome da editora. O link também está na minha bio
do Instagram. A gente queria fazer uma noite de autógrafos junto com o Gabi, bem no começo, quando foi lançado, só que com essa pandemia e tal, a gente pensou esperar um pouco. Então, eu espero que logo faremos isso, mas por enquanto, no site da editora Crystal Books, link fica na minha bio, e só para reforçar que todas as compras do livro, a parte que eu recebo da editora, que é os direitos autorais, não vai para mim, vai para as famílias armênias atingidas pela guerra recente de 2020. Incrível, incrível. Que iniciativa. Eu acho que é assim que a gente faz uma mudança, né? E deixa eu tirar uma curiosidade minha. Qual foi a sua primeira peça de teatro que você viu aqui no Brasil? A primeira peça chamava Fingidor, do Fernando Pessoa. Uhum. Eu fui especialmente para aquela peça, na verdade, eu fui para assistir aquela peça para conhecer o Eduardo Semerjian. Ah, sei, o Edu. Sim, porque a gente estava se correspondendo virtualmente e ele falou, estou em cartaz, vem assistir e também eu quero te conhecer. Então foi a Fingidor do Fernando Pessoa. Incrível, ele é um querido, né? Ele, Ele é um ele é um queridíssimo. A gente tem primo. grandes artistas armênios aqui. Tem ele, a Araci. Eu ouvi falar que você é um grande fã da Araci Balabanian. Sim, onde está? Estava por aqui. Peraí, eu já mostro uma foto aqui. É assim, Gigantíssima. eu, eu, vi- eu vivia naquela época, porque a Armênia estava em guerra, no começo dos Uhum. anos 90, e sabia que ia começar uma novela nova brasileira. Próxima Vítima, sem saber o elenco, os atores e tal. Aí eu estava sentado na sala, começou a noite, estava na cozinha, estava cozinhando. Aí, tá vendo? Tem uma atriz armênia nessa novela, Balabanyan, termina com Yan. Então tem armênios que conseguiram chegar para o Brasil, também vou conseguir chegar. Ela não acreditou, falou: cala a boca, tira suas meias que estão fedidas, não tem nenhuma atriz armênia no Brasil, ninguém consegue chegar no Brasil porque o Brasil fica no outro, na outra galáxia. E naquela época não tinha internet, então eu sabia somente da existência de uma atriz, Araci Balabanha. Depois, aos poucos, quando a internet começou a avançar, achei mais informações sobre ela, então eu falei, eu vou conhecer essa pessoa. E depois de 18 anos, eu conheci ela, tipo, Ah, que incrível! assim, conheci ela pessoalmente e ela é uma das heroínas do meu livro, na verdade, porque tem muitas histórias, ah, como falar, sobre ela, com ela. Então, Araci Balabanyan, agora quando ela curte as minhas fotos e manda directs nos meus stories, eu falo, gente, que coisa louca essa vida. A Tipo, vida é eu doida. assisti ela na TV, era TV preto e branco, na Sibéria, no começo dos anos 90, passaram 18 anos, agora ela tá mandando directs para mim no Instagram. Curtindo. Nossa, Arthur. E é sobre isso. É sobre isso. Ela se jogou no que ela quis, você se jogou no que você quis e os caminhos se cruzam, se encontram, né? E falando sobre você se jogar no que você quis e projetos, enfim, teatro, a Nana, ela fez outra pergunta aqui. Quais são os próximos projetos? Você tem aí algo em mente Exatamente. que você quer? Oi?
tratar sobre direitos aos animais. A gente fazia parceria com as ONGs de animais, então cada espetáculo terminava com um cachorro no palco e a plateia podia adotar. Durante 2 temporadas adotaram 13 cachorros e também podiam trocar um ingresso, tipo, você trazia 1 quilo de ração e pagava meia entrada. E arrecadamos 3 ou 4 toneladas de ração. Inclusive o Projota, o cantor, veio assistir o cachorro do dia, o Trovão. Mas infelizmente ele morreu, o Trovão, quando ele estava no BBB. Porque principalmente as ONGs traziam cachorros idosos, velhos, que ninguém queria, porque ninguém quer, infelizmente, um cachorro velho, um cachorro idoso. E a gente quer voltar com esse espetáculo, de novo, ainda sem datas por enquanto, porque os teatros estão começando como fala, se reanimar, né? Voltar. Espero que a gente vai voltar com essa peça, mas eu estou escrevendo uma peça nova também, que se trata de novo uns temas históricos como o genocídio armênio e o holocausto dos judeus. Nossa, que incrível. Ou a gente pode trocar várias figurinhas, então, porque eu também estou escrevendo uma peça, um projeto aí, também sobre genocídio. Eu fui para a Armênia agora, em setembro. E como foi sua experiência? Nossa, foi incrível, assim. Foi uma viagem muito... Eu conheci uma outra Armênia do que eu pensava que era, assim, sabe? Mas foi muito incrível estar no lugar e perceber que aquelas histórias que sempre me contavam estavam se tornando reais ali. Quando eu vi o Monte Ararat pela primeira vez... Emocionante, né? É emocionante demais, assim. E aí eu tô escrevendo sobre isso, traz essa questão do genocídio. Então, quando quiser trocar figurinhas sobre isso... Por favor, chama quando quiser. Adoraria. Eu acho que a live tá chegando ao fim. E passou rápido demais. E eu gostaria de saber o que você pretende, assim, transmitir com o seu livro, com as suas peças, principalmente com o livro agora que você está lançando. O que você quer que chegue nos outros, que plante nos outros ali? Olha, eu sou muito armênio. Pelo incrível que talvez pode não parecer, porque, tipo, se eu sou tão armênio porque eu vivo no Brasil, se eu tão armênio porque eu sou tão encantado com o idioma português, um não tem nada a ver com o outro, mas eu sou muito, muito patriota, como da Armênia, tanto para o Brasil, porque eu tenho passaporte brasileiro também. Em todos os meus trabalhos, quem me conhece, quem vem assistir a peça, quem lê livro, eu tento em algum momento encaixar a Armênia. Eu acho que isso é um dos objetivos que o meu ofício teatral permite a eu fazer. Mesmo peças que não tem nada a ver com a Armênia, mas tem algumas coisas que eu falo sobre isso, eu escrevo sobre isso. E também, Rafael, arte é transformadora. Sim. Arte é educadora. Arte faz pessoa refletir. Arte faz pessoa pensar. Acho que é a melhor profissão do mundo. É uma profissão mágica. Que é um mundo de mentirinha que a gente, os artistas, cegamente acredita. Sim. Então, acho que isso que eu quero transmitir. Sim. Incrível, Arthur. Incrível. Nossa, é muito, muito enriquecedor, muito engrandecedor aprender tendo com você nessa 1 hora de live aí. Fico muito feliz. A Varti tá me mandando mensagem aqui que eu acho que a gente vai fazer sorteio agora. Eu não sei como ela planejou fazer isso agora. Oi? Então, Martina, vamos fazer ao você vivo. também. Vamos fazer ao vivo? Martina, apareça. Tô aqui.
eu acho que as pessoas que participaram merecem ver ao vivo o que vai acontecer. E aí eu vou depois gravar a tela e vai ficar disponível para que eles possam ter a certeza depois. Beleza. A gente queria agradecer a editora Cristal Books por estar cedendo esse livro. Eu tenho certeza que muita gente que assistiu essa live ficou muito curiosa para ler. Eu adoro o seu jeito, o seu humor, Arthur, assim, de transformar as coisas mais ridículas. Eu achava que eu era a rainha do fora e agora eu percebi que acho que isso deve ser alguma coisa armênia, mas assim, pelo menos você me fez me sentir mais tranquila, que não sou só eu que dou foras. E você transforma aquele momento desesperador em algo engraçado. Isso é algo que transforma a vida das pessoas com a leveza. Eu acho que todo mundo precisa disso. Eu não li o seu livro ainda, eu só vejo as charges que você coloca e cada vez que eu vejo eu morro de rir. Às vezes eu estou trabalhando, eu olho aquilo e me dá um break no meio do dia. Eu quero ler o livro inteiro porque eu acho que eu vou morrer de dar risada. A sorte que eu estava no mudo porque eu dei altas gargalhadas aqui. Então agora eu vou virar a câmera. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Olha lá. Eu já coloquei o nome das pessoas. Ai, que emoção. Falta até uma musiquinha no fundo. Eu coloquei o nome das pessoas que seguiram as regras no Instagram. Eu vou apertar aqui, continuar. E aí, vamos ver aqui. Sorteio automático, sim. Gravar, sim. Record screen. E aí vai, sortear. Vai, Arthur, canta aí. Primeiro ganhador. Nossa, Nana Godoy. Ela merece, porque ela fez muita pergunta. Ganhou. Ela fez muita pergunta legal. E, ó, eu até vou mais uma vez para mostrar aqui, ó. Ó, ó, ó. Eu então, acho que ela merece. Oi. Nana, você provavelmente você está ouvindo. Manda, por favor. Eu tô falando para Nana, para ela mandar para mim no direct nome completo, endereço para a editora, tá bom? E obrigado por participarem, gente. E também obrigado, Rafaela Vartine, Conexão Armênia. Vartine, o que você está fazendo com Conexão Armênia? Você é muito soldado para fazer tudo isso. Então, tem que fazer. Está arrasando. Você obrigado sabe, por chamar. a Rafa agora entrou nesse loop de quem percebe que tem uma responsabilidade grande de fazer algo pela armenidade. Isso nasceu com ela na viagem para a Armênia. Eu estava junto, eu pude presenciar o olhar dela no topo do Cascate vendo Ararat pela primeira vez. E a forma como ela chorou, ela não quis contar agora, ela deu uma de fortuna, sabe? Eu estou aqui para dizer, contar para todo mundo. E ela também tá com essa sensação de que é uma responsabilidade da nossa nova geração. Existem os soldados na linha de frente e existem os soldados que estão na diáspora. E a gente, cada um faz aquilo que é bom fazendo e se a gente não fizer, a gente está falhando com uma grande responsabilidade. Então, amor, muito feliz de ter você aqui. Venha sempre no nosso programa, assistam o nosso programa, sigam o nosso perfil, tanto no Instagram como no YouTube. Nós temos um programa quinzenal que fala sobre a cultura, música, tradição, culinária. E o Arthur, de vez em quando, dá uma palhinha na cozinha para nós no Conexão Armênia. Então, esperamos vocês aqui. Tchau, Arthur. Obrigada, gente. Obrigada, Arthur. Espero te ver pessoalmente. A live vai ficar gravada e disponível, se vocês quiserem depois compartilhar, ok? Fechou. Muito obrigada, Arthur. Muito obrigada, Vartine, pela oportunidade. Foi incrível. Tamo junto sempre. Tchau, շատ շնորհակալություն, բարի գիշեր։ Sherpari.